Vamos esperar só um pouquinho para a gente recomeçar. Eu não estou vendo aqui se o Kenner já entrou. Deixa eu ver aqui, se eu acho ele aqui. Não reentrou ainda não. Ah, entrou aqui. Bom, aí como eu estava falando, quer dizer, vamos esperar um pouquinho, está com 60 pessoas? Não, então, espera um pouquinho. Então, eu queria que, para a gente ir caminhando para o final, você... fechando essa ideia de que nós temos uma época da história do cristianismo que abrange o primeiro século, o segundo século, o terceiro século e até o quarto século, em que nós temos diferentes listas, diferentes blocos que eram considerados referência de escritura sagrada para aquelas comunidades cristãs. Quer dizer, que não era ainda, na sua plenitude, esses 27 que nós temos hoje. Quer dizer, boa parte era isso, mas não era literalmente isso ainda, circulava de maneiras diferentes. Mais uma vez insistindo, lembrando que nós temos diferentes tipos de cristianismos em diferentes regiões, com diferentes tradições. Vai caminhando agora, por favor, Kenny, para falar para o pessoal, fechando o seu raciocínio que você estava, e como que no final das contas acabou parando nesses 27. E aí eu quero puxar um tema para a gente finalizar, que é mais espinhosozinho, que é o conceito de inspiração. Ok. Porque isso é importante para a igreja. Você é pastor, você entende bem isso, eu fui pastor há muitos anos, eu entendo bem isso. Nós afirmamos nas nossas igrejas que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é inspirada. Deixa eu corrigir uma coisa. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse processo todo que a gente falou aqui de maneira muito, eu chamaria até científica, né? Muito didática, né? Muito acadêmica, da produção dos textos, e como é que fica a ideia de inspiração da Bíblia diante de tudo isso que você expôs para nós. Show. Primeiro, você era um pastor calvinista, reformado. Então, uma vez pastor, sempre pastor. Não existe pastor que perde pastorado. Qual é o versículo que está escrito isso na Bíblia? Quer dizer, e eu tenho uma outra live agora também, rapaz. Daqui a pouco. Eles esperam lá. Vamos lá. E aí, naturalmente, você vai tendo rascunhos de cânon. Orígenes, Eusébio. Você tem Marcião, né? Eu quero colocar Marcião entre esses, não tratar Marcião como se fosse um demônio, porque não é verdade. Ele é uma tentativa por conta de uma teologia que o pressupõe. Você tem esse manuscrito que tá faltando partes, né? Que é o cânon muratório, o muratoriano, encontrado no século XVIII, que em latim, né? Quer dizer, então você já é uma cópia, né? Já é uma cópia do grego. Quer dizer, então assim, aí você vai tendo propostas que essa igreja que você mesmo disse que vai se tornando uma igreja ortodoxa, vai tendo a figura do bispo, né? Onde estiver o bispo, ali está a igreja. Onde estiver a igreja, ali está o sacramento. Quer dizer, esse processo de tornar-se igreja sacramental, né? Igreja sacerdotal. Com hierarquia. Aí vão surgindo os espaços conciliares. Não é? E esses espaços conciliares vão dando conta de uma série de questões sobre cristologia, pneumatologia e etc. Né? E junto disso, a reboque também os textos. Você vai percebendo que as igrejas vão usando os textos. Igrejas do Oriente vão usando textos que no Ocidente não usa, e assim de forma variável. E aí vão surgindo rascunhos mesmo, tentativas de um cânon. Mas esse cânon não é uma invenção conciliar, é resultado da fé das comunidades, da relação apostólica com os textos, da relação da vida das comunidades, da prática da comunidade. E um momento assim emblemático é exatamente aquela lista produzida numa carta pascual do Atanásio, em 367. E, quer dizer, ali tem a lista dos 27 livros do Novo Testamento,
a lista de alguns livros do Antigo, inclusive alguns que não são canônicos para a gente hoje. E essa lista vai ter um peso, mas não é um peso de uma autoridade que impõe os 27 livros, mas é o peso de ecoar a tradição de uma grande parcela da comunidade cristã. Mas o que aconteceu? Qual foi o critério? Por que, com esse passar do tempo, alguns textos que eram lidos ao lado de cartas paulinas, de evangelhos, acabaram ficando de lado, acabaram não entrando? Por exemplo, Primeira Clemente era uma carta super respeitada, com muita autoridade para aquelas comunidades do segundo século. Ela acabou ficando de fora dessa lista de 27. Quais foram os critérios para que esses 27 ficassem e os outros não? Aí tem uma... Claro, você pode listar de forma ideal, né? Primeiro, a questão apostólica, a relação desses livros com as figuras apostólicas. Ok. Segundo, o uso desses livros. Perfeito. Ou seja, o uso das comunidades. Isso é muito interessante. Olha que coisa. A Bíblia, ela é um texto da comunidade. Sim. Essa coisa de leitura individual é muito moderna. É uma muito moderna a leitura individual do texto bíblico. Até porque cada um não tinha uma cópia, né? Era exato. Era livro da comunidade. Então, as comunidades vão ganhando esse peso de livro que era ensinável para depois se tornarem canônicos, né? E a ideia mesmo de serem tratados como livros inspirados mesmo, livros que, de alguma forma, tinham o poder do Espírito Santo e ecoavam a tradição de Jesus. Os evangelhos eram muito importantes. A relação com os evangelhos também ajudava nesse processo de canonização. Então, tradição, apostolicidade, reconhecimento do Espírito, da inspiração, entende? Ok, perfeito. Vamos finalizar, então, com a questão da inspiração. Eu sou um membro de igreja, tem um mês que eu me converti. Cheguei lá na sua igreja. Acabei de ouvir tudo que você falou nessa live. E eu te pergunto, tá certo, pastor? E como é que eu posso entender a Bíblia como um livro inspirado? Primeiro, o que você responde? Nossa tradição é a tradição da encarnação. Nós não negamos os processos históricos e humanos na construção da fé. Esse tipo de leitura não é cristã, é gnóstica, que negue isso. Então, a palavra, a dabar do Antigo Testamento, é a coisa que cai no mundo. Uf. Ok. Então, Jesus é o Deus é o Deus encarnado. Então, a Bíblia não pode ser isentada, não é? Excluída dos processos históricos sociais. Perfeito. E a partir e nos processos históricos sociais, Deus se revela. Deus se dá. Aqui eu vou ser bem bartiano. Quer dizer, o Deus totalmente outro se revela, se manifesta na história, se manifesta na comunidade e, para a tradição cristã, se manifesta em Cristo. As comunidades agora vão interpretar essa experiência, vão interpretar esse movimento de revelação que está para além de qualquer produção textual. Deus vem antes do texto, obviamente. A experiência com o Espírito vem antes do texto. E nesse processo de produção dos textos, há um processo conduzido pelo Espírito. A inspiração se dá neste processo tanto da revelação de Deus, quanto na produção dos textos. Mas isso não isenta o texto das suas condições históricas sociais, dos dilemas da tradição. Inclusive, essa inspiração está dentro da própria comunidade também. Sim, sim. É tanto que agora, eu, leitor de forma comunitária, preciso do auxílio do Espírito para entender essas palavras. Então, todo o processo é inspiracional. Todo processo é um processo de condução do Espírito. Então, a teologia da encarnação ajuda a entender o processo de formação dos textos e de separação desses textos. Aí você diria, então deveríamos colocar os outros livros, já que eles foram usados? Não precisamos. Por quê? Porque já temos um conteúdo substancial, que é o conteúdo do cânon. Esses outros textos nos ajudam a entendermos a pluralidade dos cristianismos. Esses outros textos, que já é um outro assunto, nos ensinam a entender as memórias que nós temos no Novo Testamento. Esses outros textos podem nos servir como iluminadores. Então, a inspiração é o processo pelo qual esses textos passam. E nós não podemos cair no erro
de ler inspiração como negação de processos da história. Esses concílios estavam em debate, estavam em perspectivas, e as comunidades estavam separando e lendo esses textos. Então, o ato da revelação é anterior ao texto. Aí as pessoas não precisam ficar escandalizadas quando você fala aqui, por exemplo, que o Pentateuco não foi produzido por Moisés. Quer dizer, as pessoas às vezes têm um biblicismo, quer dizer, tem um cuidado ali com a Bíblia de maneira tal que qualquer tipo de proposta diferente daquilo que está acostumado a ouvir é motivo de escândalo, né? Quer dizer, isso que você está falando nos ajuda a entender que você pode ter uma relação mais leve com o texto. Né? O que torna o texto importante não é a indicação de autoria. Nós não estamos num contexto de crime de plágio. O que torna o texto importante é o conteúdo transformador que ele veicula, é a potência de transformação que ele promove, é o horizonte de existência para o qual ele aponta. Aqui está o valor do texto. Não quem escreve. Se você quiser ser bem piedoso, quem escreve esse texto é o Espírito Santo. Seja na mão de um autor, seja na mão da comunidade. Sim. Bom, eu adoraria entrar nesse assunto com você, falar sobre, por exemplo, se é um fato histórico determinadas narrativas da Bíblia, o que é importante ali, a factuidade ou a mensagem que aquele texto quer nos transmitir, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Seria um outro assunto, seria uma outra live, né? Para a gente abordar isso. Eu queria te agradecer, Kenny, por todo o conhecimento que você nos trouxe. Queria falar mais uma vez para o pessoal que ainda nos ouve. Nós temos uma live amanhã com a doutora Silvia Jerusa. Eu e o Kenner faremos uma outra daqui a 2 ou 3 semanas, cujo tema será Evangélicos e Ditadura Militar. A gente vai inverter um pouco aqui os papéis, o Kenner vai comandar e a gente vai conduzir esse assunto, que é um assunto espinhoso também, mas importante, especialmente para os dias de hoje. Daqui a 2 ou 3 semanas a gente vai divulgar. Teremos várias outras lives. Hoje à noite o curso com o professor Oswaldo é gratuito. Quem quiser participar tem que fazer um pequeno cadastro lá na primeira página do site para poder participar do curso que ele vai ministrar hoje sobre profetas e sacerdotes no Antigo Testamento. Quer dar uma última palavra, Kenny? Sim, eu quero agradecer aí a Faculdade Unida, agradecer esse bate-papo, a minha alegria de participar dessa equipe, de caminhar nessa instituição, que é realmente um espaço privilegiado de produção de conhecimento e também de produção, de formação de gente preocupada com a vida e com as comunidades de fé. Quero também lembrar que nós vamos ter um curso de Apocalipse semana que vem. Vamos divulgar sobre Apocalipse de João. Eu vou estar ministrando 2 dias sobre Apocalipse de João. O Gran também está desenvolvendo um curso Theology in English, que trabalha textos teológicos em inglês. E é isso. A live vai ficar gravada. Nós vamos baixar essa live e depois vai estar no YouTube para você acessar e dar uma olhada com mais calma. Um abração para todos e todas que participaram com a gente. Obrigado por você estar conosco aqui. Foi uma live com bastante gente, muitas questões. Então foi um prazer. Espero que você tenha gostado e tenha contribuído aí com a tua formação. Valeu. Obrigado, Kenny. Obrigado a todo mundo, todos e todas que estiveram aí nos prestigiando. Divulguem as outras lives, os outros cursos. Será um prazer estar com vocês nas próximas vezes, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Valeu, gente. E se cuidem.